Meus filhos chegaram sorrindo no meu quarto, trazendo papéis, uma caneta cara e uma garrafa de espumante barato. Eles achavam que aquele seria o dia da vitória deles. Achavam que, por eu ter 82 anos e estar presa numa cadeira de rodas neste asilo há 2 invernos, eu não entendia o que estava acontecendo. Roberto e Beatriz falavam comigo como se eu fosse uma criança, prometendo que, se eu assinasse aquela procuração total, eles cuidariam de tudo. Mas o que eles não sabiam é que a minha casa, construída com cada centavo do meu suor e do meu falecido marido, já não era mais minha há 3 meses. E quando eu disse, não tenho mais nada para assinar, o silêncio que tomou conta daquele quarto foi o som mais doce que ouvi em anos. Meu nome é Amélia. Tenho 82 anos. Embora meus filhos gostem de dizer aos médicos que minha idade mental é muito maior, ou muito menor, dependendo do que convém a eles na hora de assinar papéis. Durante 40 anos, fui costureira. Minhas mãos, hoje deformadas pela artrite e manchadas pelo tempo, já teceram vestidos de noiva, ternos de formatura e enxovais de bebê. Eu sabia, apenas pelo toque, distinguir a seda verdadeira do poliéster barato. Infelizmente, demorei muito mais tempo para aprender a distinguir o amor verdadeiro da ganância disfarçada de cuidado familiar. Hoje, vivo no Lar Recanto das Acácias. O nome é bonito, sugere um lugar de paz e natureza, mas a realidade é um pouco diferente. É um prédio antigo, com cheiro de água sanitária misturada com sopa de legumes cozida demais. Um cheiro que impregna nas roupas, nos cabelos e, sinto dizer, até na alma da gente. Mas não quero começar reclamando. Preciso que vocês entendam quem eu era antes de virar apenas um número neste quarto compartilhado. Eu tinha uma vida cheia. Morei na mesma casa por 50 anos. Uma casa grande, de esquina, num bairro que se valorizou muito com o tempo. Meu marido, Antônio, que Deus o tenha, plantou um ipê amarelo na calçada, no dia em que nosso primeiro filho, Roberto, nasceu. Aquela árvore cresceu forte, assim como o valor do terreno. Tínhamos um jardim nos fundos onde eu cultivava minhas rosas e onde a Beatriz, minha caçula, aprendeu a andar de bicicleta. Aquela casa não era apenas tijolo e cimento, era a história da minha família. Cada risco no taco de madeira da sala tinha uma memória. Onde o Roberto derrubou o carrinho de ferro, onde o Antônio derrubou o vinho no Natal de 1998. As paredes ouviram nossas risadas, nossos choros, viram meus filhos crescerem, saírem para a faculdade e se casarem. Quando o Antônio faleceu, há 5 anos, o silêncio ocupou os cômodos. Foi difícil, claro que foi. A solidão é uma visita que chega sem avisar e decide morar com a gente. Mas eu me mantinha ativa, continuava costurando para algumas vizinhas antigas, cuidava do meu jardim, fazia meu café coado na hora. Eu era a dona do meu destino, rainha do meu pequeno castelo. Meus filhos? Eles apareciam. Roberto sempre apressado, sempre no celular, resolvendo broncas, como ele dizia. Beatriz vinha aos domingos, trazia os netos, ficava 2 horas e ia embora reclamando do trânsito. Eu sentia que eles me amavam, à maneira deles. Uma maneira moderna, rápida, sem muito toque, sem muito olho no olho. Mas eu justificava. A vida é corrida, Amélia. Não cobre tanto. Então, a queda aconteceu. Não foi nada cinematográfico. Eu apenas escorreguei no tapete da sala. Uma fratura no fêmur. A dor foi terrível, mas o medo do que viria depois foi pior. Fui para o hospital, passei por cirurgia. A recuperação seria lenta, disseram os médicos. Eu precisaria de fisioterapia, de cuidados constantes. Lembro-me como se fosse hoje da conversa no quarto do hospital. Eu estava dopada de remédios, com os olhos meio fechados, e eles acharam que eu estava dormindo. Não tem como ela voltar para casa agora, Roberto, disse Beatriz. A voz dela tinha um tom de impaciência, não de preocupação. Quem vai cuidar? Eu trabalho o dia todo, você viaja. Contratar cuidadoras 24 horas vai comer todo o dinheiro da aposentadoria dela e ainda vamos ter que completar. A casa é grande demais, Bia. É perigosa,
respondeu Roberto. E aquele terreno? Você viu a oferta que a construtora mandou mês passado? Se a gente não aproveitar o boom imobiliário agora? Shhh, fala baixo. Ela pode acordar. Mas o que a gente faz? O Recanto das Acácias. O pai de um amigo ficou lá. É decente. A gente diz que é temporário. Só até ela se recuperar da perna. Decente. Temporário. Essas duas palavras selaram meu destino. Quando recebi alta, não voltei para o meu IP amarelo. Não senti o cheiro das minhas rosas. Fui trazida direto para cá. Lembro da sensação de ser colocada na cadeira de rodas na entrada. Minhas roupas estavam numa mala pequena. Mãe, é só por uns meses. Beatriz segurava minha mão, mas o toque dela era frouxo, sem calor. A senhora faz a fisioterapia aqui, fica fortinha, e a gente te leva de volta. A casa precisa de umas reformas para ficar segura para a senhora, sabe? Vamos instalar barras, tirar os tapetes. Eu acreditei. Meu Deus, como eu fui ingênua. Eu olhei nos olhos da minha filha, a mesma menina que eu ninava quando tinha pesadelos, e acreditei que ela estava reformando minha casa para me receber de volta. Tudo bem, filha, eu disse, com a voz embargada. Se é para o meu bem. Roberto nem olhou para mim na despedida. Estava assinando a papelada na recepção. Veio até mim, deu um beijo rápido na minha testa, aquele beijo estalado que não encosta os lábios de verdade, e disse: Fica tranquila, dona Amélia. Aqui tem médico, tem enfermeira, tem comida na hora certa. Vai ser como um hotel, um hotel. Um hotel onde você não tem a chave do quarto, onde a comida tem gosto de nada e onde ninguém sabe que você gosta de dormir com a janela entreaberta. Os primeiros meses foram movidos à esperança. Eu me dedicava à fisioterapia com uma força que eu nem sabia que tinha. Cada exercício doloroso, cada passo com o andador, eu fazia pensando: logo vou voltar para casa. Preciso estar forte para regar minhas plantas. Eu ligava para eles toda semana. Como está a reforma, Roberto? Eu perguntava. Está indo, mãe. Pedreiro é bicho enrolado, a senhora sabe. Quebraram o banheiro todo, tá uma poeira só. Não dá para a senhora ir lá agora. E as minhas plantas, Beatriz? Você tem ido lá regar? Claro, mãe. Fui lá ontem. Estão lindas. Eu me agarrava a essas migalhas, mas o tempo é um revelador cruel. O temporário virou 6 meses. Depois, 8. Depois, 1 ano. Eu comecei a notar os sinais. Pequenos, sutis, como um ponto soltando na costura de um vestido velho. Primeiro, as visitas diminuíram. No começo, vinham toda semana. Depois, quinzenalmente. De repente virou 1 vez por mês, se der. As desculpas eram sempre criativas. O carro quebrou, a chuva estava forte, o neto tinha natação, reunião de trabalho no domingo. Depois, o telefone parou de tocar. Se eu não ligasse, eles não ligavam. E quando atendiam, sempre pareciam estar com pressa. Mãe, tô entrando no elevador. Mãe, tô no caixa do mercado. Mãe, te ligo daqui a pouco. E o daqui a pouco nunca chegava. Mas o pior não era a ausência física. Era a sensação de que eu estava sendo apagada. Minha casa, meu santuário, parecia cada vez mais distante. Eu pedia fotos da reforma. Eles diziam que esqueceram de tirar. Eu pedia para me levarem lá só para ver. Prometia que não ia querer ficar. Eles diziam que era perigoso, muita poeira, entulho. Foi numa tarde de terça-feira, chuvosa e cinzenta, que a primeira grande rachadura apareceu na minha esperança. Eu estava no corredor, sentada na minha cadeira, olhando a chuva bater no vidro. Uma das enfermeiras antigas passou e deixou a televisão da sala de convivência ligada num programa de fofocas. Ninguém estava assistindo, mas o barulho preenchia o vazio. Eu decidi ir até lá para desligar, ou mudar de canal. Quando me aproximei, vi minha bolsa de couro antiga em cima de uma mesa. Aquela bolsa que eu usava para ir à missa. Beatriz tinha levado para guardar documentos meses atrás. Ela devia ter vindo deixar fraldas geriátricas ou remédios na recepção e esquecido a bolsa ali, enquanto falava com a diretora. Eu me aproximei. A bolsa estava entreaberta. Dentro,
Vi um envelope pardo com o timbre da prefeitura. Eu sei que não deveria ter mexido. Mas algo no meu peito, um instinto de mãe ou talvez de sobrevivência, gritou. Eu olhei para os lados. O corredor estava vazio. Com as mãos trêmulas, puxei o papel. Não era nada sobre reforma, era uma notificação de IPTU atrasado. Mas o que me gelou o sangue não foi a dívida, foi o endereço de correspondência. O destinatário não era Rua das Flores 120. O endereço de correspondência tinha sido alterado para o apartamento do Roberto. E grampeado atrás, havia um laudo de vistoria de uma imobiliária, datado de 2 meses atrás. Imóvel desocupado, necessita de pintura para venda. Avaliação de mercado, 850.000. Desocupado, venda. O papel caiu do meu colo. Minhas mãos tremiam tanto que pareciam folhas ao vento. Eles não estavam reformando para eu voltar. Eles estavam esperando. Esperando o quê? Que eu morresse? Ou que eu perdesse a lucidez para poderem vender sem minha autorização? Naquele momento, a Amélia ingênua, a mãe que acreditava cegamente, sofreu o primeiro golpe fatal. Mas a Amélia costureira, a mulher que sustentou uma casa com agulha e linha, começou a acordar. Guardei o papel de volta na bolsa, exatamente como estava. Limpei uma lágrima solitária que escorria pelo meu rosto enrugado. Tudo bem, dona Amélia? Ouvi uma voz suave atrás de mim. Virei a cadeira rapidamente. Era Clara. Clara era uma técnica de enfermagem. Nova no asilo, devia ter uns 35 anos. Tinha mãos grossas de quem trabalha muito, mas um toque de pluma. Diferente das outras, que nos tratavam como pacotes a serem limpos e alimentados, Clara olhava nos nossos olhos. Tudo bem, minha filha. Menti. Só saudade de casa. Clara se agachou ao lado da minha cadeira. Ela não teve nojo de segurar minha mão fria. Saudade é o amor que fica, dona Amélia. Mas a senhora está muito pálida. Quer um chá? Eu trouxe um bolo de fubá de casa, escondido da nutricionista. Eu sorri. Foi o primeiro sorriso verdadeiro em semanas. Aceito o chá, Clara, mas só se você sentar 5 minutos para conversar comigo. Aquele bolo de fubá tinha gosto de dignidade. E aquela conversa foi o primeiro ponto de uma nova costura que eu começaria a fazer na minha vida. Ainda havia esperança? Sim. Mas não a esperança de voltar para o passado. Era a esperança de que eu ainda tinha voz, mesmo que meus filhos achassem que eu já era muda. O abandono não acontece de uma vez, como um trovão. Ele é uma garoa fina e constante que vai encharcando a gente até os ossos, até a gente tremer de frio, mesmo debaixo de 3 cobertores. Depois daquele dia em que vi o documento da imobiliária, passei a observar tudo com outros olhos. Eu me tornei uma espiã na minha própria vida. O segundo Natal no asilo foi o divisor de águas. No primeiro ano, eles vieram. Fizeram uma festa no saguão do asilo. Trouxeram um panetone, tiraram fotos sorrindo ao meu lado para postar no Facebook com legendas bonitas. Nosso tesouro, amor de mãe. Ficaram 30 minutos e foram embora para a ceia de verdade na casa da sogra do Roberto. Mas no segundo ano... No segundo ano, a máscara caiu de vez. Era dia 24 de dezembro. O asilo estava decorado com festões de plástico e uma árvore capenga num canto. O cheiro de assado vinha da cozinha, mas não era cheiro de tempero de casa, era cheiro de comida industrial. Eu fiquei sentada na recepção desde as 2 da tarde. Tinha tomado banho cedo, pedido para a Clara passar um batom rosa clarinho que eu guardava na gaveta. Coloquei meu melhor vestido, um azul marinho de bolinhas que eu mesma tinha costurado anos atrás. Ficava um pouco largo agora, pois emagreci muito com a tristeza, mas ainda era elegante. Outras famílias chegavam. Abraços, presentes, risadas. Eu via idosos que mal se moviam sorrirem ao verem os netos. O relógio na parede tic-taqueava. 16 horas, 17 horas, 18 horas. O telefone da recepção tocou. A recepcionista atendeu, olhou para mim e baixou os olhos. Meu coração, velho e cansado, falhou uma batida. Ela veio até mim, caminhando devagar. Dona Amélia. Era sua filha, a Beatriz. Eles já estão chegando? Deve ser o trânsito, né?
Véspera de Natal é uma loucura. Não, querida. A moça segurou meu ombro. Ela disse que houve um imprevisto. O Roberto teve uma intoxicação alimentar, parece. E a Beatriz não tem como vir sem ele. Eles não vêm hoje. Disseram que vem semana que vem trazer seu presente. Intoxicação alimentar. A desculpa era tão esfarrapada que chegava a ser um insulto à minha inteligência. Senti como se o chão se abrisse debaixo da minha cadeira de rodas. Olhei ao redor. As luzes pisca-pisca da árvore pareciam zombar de mim. O batom nos meus lábios parecia ridículo. Uma velha pintada esperando quem não viria. Tudo bem, eu disse. Minha voz não tremeu. Estava morta por dentro. Obrigada por avisar. Pedi para me levarem para o quarto. Não quis jantar. Fiquei olhando para o teto branco, ouvindo os fogos de artifício estourarem longe. Feliz Natal, Amélia. Sussurrei para mim mesma. Foi Clara quem entrou no quarto, quase à meia-noite. Ela não estava de plantão, mas tinha trocado com uma colega que tinha filhos pequenos. Dona Amélia? Ela sussurrou. A senhora está acordada? Estou, minha filha. Velho não dorme, só descansa os olhos. Ela entrou trazendo um pratinho coberto com um guardanapo de pano. Eu sei que a comida daqui hoje foi frango assado seco. Minha mãe fez rabanada. A senhora gosta? Estão quentinhas ainda. Eu me sentei na cama. O cheiro de canela e açúcar invadiu o quarto e pela primeira vez naquela noite, eu chorei. Chorei tudo o que tinha segurado na recepção. Chorei pela casa vazia, pelos filhos ingratos, pela solidão que doía fisicamente no peito. Clara sentou na beira da cama e me abraçou. Não foi um abraço técnico, foi um abraço humano. Senti o cheiro do perfume dela, barato, mas doce. Senti o coração dela bater contra o meu ombro. Por que eles fazem isso, Clara? Solucei. Eu dei tudo para eles. Eu deixei de comprar sapatos para pagar a faculdade do Roberto. Eu cuidei dos filhos da Beatriz para ela poder trabalhar. Por que eu sou um estorvo agora? A senhora não é um estorvo, Clara disse firme, enxugando minhas lágrimas com a ponta do lençol. Tem gente que é pobre de espírito, dona Amélia. O dinheiro cega. Mas a senhora tem a mim. Eu não vou deixar a senhora sozinha. Naquela noite, comendo rabanada fria com a enfermeira, eu entendi que família não é apenas sangue. Sangue faz parentes. Lealdade faz família. Os meses seguintes foram uma descida ao inferno emocional. Meus filhos apareceram em janeiro para compensar o Natal. Trouxeram um shampoo e um par de meias. Nenhuma menção à reforma da casa. Comecei a fingir. Descobri que, se eu parecesse mais confusa, mais gagá, eles falavam mais abertamente na minha frente. Eles achavam que eu não estava processando as informações. Mãe, olha quem veio! O Betinho! Roberto gritava como se eu fosse surda. Eu sorria, balançava a cabeça e, de propósito, chamava o Roberto de Antônio. Não, mãe, o pai já morreu. Sou eu, o Roberto. Ah, o Antônio foi na padaria? Eu insistia, fazendo um olhar vago. Eles trocavam olhares, um misto de pena e alívio. Ela tá piorando rápido, sussurrou Beatriz para o irmão, enquanto eu brincava com a franja da coberta. A enfermeira-chefe disse que a demência senil avançando. Melhor assim, Roberto respondeu baixinho, mas meus ouvidos treinados pelo silêncio captaram cada sílaba. Fica mais fácil resolver a interdição. O advogado disse que se o laudo médico atestar incapacidade, a gente consegue a curatela e vende a casa sem a assinatura dela. Mas precisa do laudo de um psiquiatra, Roberto. Eu tenho um amigo. Ele assina. A gente só precisa trazer ele aqui uma vez. Meu estômago revirou. Eles não queriam apenas vender minha casa. Eles queriam me declarar louca. Queriam tirar minha autonomia, minha dignidade, minha história, para colocar as mãos no dinheiro mais rápido. Eu me senti um objeto, um móvel velho que atrapalha a decoração e precisa ser descartado. A sensação de inutilidade era avassaladora. Eu olhava para minhas mãos e pensava, essas mãos construíram tudo o que eles querem roubar. Mas junto com a dor, veio a raiva.
Uma raiva fria, calculista. A mesma concentração que eu usava para passar a linha no buraco minúsculo da agulha, eu comecei a usar para prestar atenção neles. Clara percebeu. Um dia, enquanto me dava banho, ela disse: "A senhora não está tão esquecida quanto finge estar, não é, Dona Amélia?" Eu olhei nos olhos dela. A água morna escorria pelas minhas costas. Ali, nua, vulnerável, eu decidi confiar. "Eles querem me interditar, Clara. Querem dizer que sou louca para vender minha casa. A casa do meu IP amarelo." Clara parou de ensaboar meu braço. O rosto dela se fechou numa expressão séria. "Isso não está certo. A senhora é a pessoa mais lúcida deste corredor. Mas quem vai acreditar numa velha de 82 anos contra 2 filhos bem vestidos e um advogado?" Clara terminou o banho em silêncio. Me vestiu com cuidado, penteou meus cabelos brancos e passou meu perfume de lavanda. Depois, me sentou na cadeira de frente para o espelho. "Dona Amélia", ela disse, olhando meu reflexo junto com o dela. "A senhora tem a escritura da casa?" "Não aqui. Está num cofre no banco. A chave fica costurada dentro do forro da minha bolsa antiga. Aquela que a Beatriz trouxe naquele dia e largou aqui. Eles reviraram tudo, mas nunca aprenderam a ver costura invisível." "E quem tem acesso a esse cofre?" "Só eu, e quem tiver minha procuração." Clara sorriu, um sorriso cúmplice. "Então eles ainda não têm nada." Naquela semana, o amigo psiquiatra do Roberto veio. Fez perguntas idiotas. "Que dia é hoje? Quem é o presidente?" Eu respondi tudo errado, de propósito. Babei um pouco até. Ele saiu satisfeito, anotando na prancheta. Roberto e Beatriz sorriam no canto do quarto como se tivessem ganhado na loteria. O que eles não sabiam é que na noite anterior eu tinha tido uma longa conversa com a Clara. E nós tínhamos um plano. Um plano que exigia coragem, sigilo e uma assinatura firme. Eu estava no fundo do poço. Sozinha, traída pelo meu próprio sangue, cercada de mentiras. Mas no fundo do poço tem uma vantagem. O único caminho é para cima. E eu não ia subir pelas escadas deles. Eu ia construir minha própria saída. A sensação de inutilidade deu lugar a uma determinação de ferro. Eles achavam que a mãe deles era uma velhinha frágil e confusa. Eles esqueceram que eu sou filha de imigrantes, que criei 2 filhos sozinha enquanto o marido viajava a trabalho, que enfrentei inflação, crises e lutos. Eles iam descobrir quem era a Amélia. Mas, por enquanto, eu continuaria sendo a pobre velhinha abandonada. Deixem eles acharem que venceram. A queda é maior quando se está no topo da arrogância. A gota d'água não é barulhenta. Às vezes, ela é apenas um sussurro ouvido atrás de uma porta entreaberta. 2 dias depois da visita daquele psiquiatra comprado, Roberto e Beatriz voltaram. Eles estavam eufóricos. Pediram para me levar para o jardim, disseram que o dia estava bonito. O sol estava mesmo brilhando, mas a conversa que se seguiu foi a coisa mais sombria que já ouvi na vida. Eles achavam que eu estava cochilando na cadeira de rodas, com a cabeça tombada para o lado, babando um pouco. Um detalhe que aprendi a fazer para garantir que eles se sentissem seguros. "O laudo sai amanhã, Beto", Beatriz disse, acendendo um cigarro, coisa que é proibida no asilo, mas ela nunca respeitou regras. "Com a interdição na mão, a gente vende a casa em 30 dias. A construtora já mandou o pré-contrato." "E o que a gente faz com ela?" Roberto perguntou, apontando o queixo para mim. "Esse lugar aqui custa 4.000 por mês. Se a gente quer lucrar mesmo, não dá para manter." "Eu vi um lugar em Franco da Rocha. É do governo, ou conveniado, não sei. É de graça. É longe, mas... Quem vai visitar mesmo? A gente paga uma ambulância para levar ela lá, deixa a documentação e pronto. Ninguém vai saber. Ela nem sabe quem ela é mais, Roberto. Tanto faz estar aqui ou num galpão. O importante é o dinheiro cair na conta antes que eu me enrole com as dívidas da loja." Meu coração parou por um segundo. Não era apenas ganância, era crueldade pura. Eles planejavam me jogar num depósito de idosos indigentes, longe de tudo e de todos, para gastar o dinheiro que o pai deles suou sangue para conquistar.
Naquele momento, o último vestígio de amor materno que eu tinha, aquele fiozinho de esperança que diz: eles são meus filhos, no fundo eles me amam, se rompeu. Arrebentou como uma linha podre. Eu não senti vontade de chorar. Senti uma clareza gelada tomar conta do meu cérebro. A névoa da tristeza se dissipou. Eu precisava agir e precisava ser rápido. Quando voltamos para o quarto, esperei eles irem embora. Assim que a porta fechou, chamei a Clara. Clara, fecha a porta e puxa a cadeira. A hora chegou. Contei a ela o que ouvi. Vi os olhos daquela menina se encherem de lágrimas de indignação. Eles são monstros, Dona Amélia. Não podem fazer isso. Eles podem e vão tentar, a menos que eu ataque primeiro. Clara, você disse que seu cunhado trabalha num cartório, certo? Sim, o Jorge. Ele é escrevente. Eu preciso que você traga ele aqui. E preciso de um advogado. Um que não tenha medo de briga. Mas, principalmente, preciso provar que não sou louca antes que o laudo daquele médico falso seja aceito pelo juiz. O plano começou a ser traçado naquela mesma noite, sob a luz fraca do abajur. Primeiro, o teste de sanidade. Clara conseguiu, através de um contato no hospital regional, que um geriatra renomado e um neuropsicólogo viessem me avaliar, particularmente no domingo de manhã, dia que a administração do asilo estava com equipe reduzida e meus filhos nunca apareciam. Gastei minhas últimas economias que estavam na conta corrente, que eles ainda não tinham bloqueado, para pagar essa consulta. Foi uma maratona. Fiz testes de memória, de lógica, de raciocínio espacial. Respondi perguntas sobre política, sobre minha história, sobre matemática. No final, o médico, Dr. Siqueira, tirou os óculos e sorriu. Dona Amélia, sua cognição é melhor que a minha em alguns dias ruins. A senhora está plenamente capaz. Vou emitir um laudo detalhado, com vídeo da consulta anexado, atestando sua total lucidez e competência civil. Qualquer laudo que diga o contrário será facilmente contestado como fraude. Passo 1 concluído. Eu tinha o escudo. Agora precisava da espada. Na terça-feira seguinte, com a ajuda discreta de Clara, o advogado Dr. Mendes entrou no meu quarto. Um homem sério, de poucas palavras, mas que ouviu minha história com a atenção de quem afia uma faca. A senhora quer impedir a venda da casa. Ele perguntou. Não, eu respondi, surpreendendo até a Clara. Eu não quero apenas impedir. Eu quero garantir que eles nunca, jamais, coloquem as mãos naquela casa. Se eu morrer amanhã com a casa no meu nome, eles herdam. A lei brasileira protege os herdeiros necessários. Eu não posso deserdá-los totalmente sem um processo longo e difícil. Mas eu posso fazer outra coisa com meus bens enquanto estou viva e lúcida. Olhei para a Clara. Ela estava arrumando minha cama, fingindo não ouvir. Clara, venha cá. Ela se aproximou, confusa. Dr. Mendes, eu quero doar minha casa, com reserva de usufruto vitalício para mim, claro, para garantir que eu tenha onde morar se sair daqui. Mas a propriedade eu quero passar para a única pessoa que me tratou com dignidade nestes 2 anos. Clara arregalou os olhos. Dona Amélia, não, a senhora não pode. Vão dizer que eu te manipulei. Eu posso perder meu emprego, meu registro. Ninguém vai dizer nada, minha filha, porque nós vamos gravar tudo. O Dr. Siqueira já atestou minha lucidez. O Dr. Mendes vai preparar a escritura pública de doação. E vamos registrar em cartório amanhã mesmo. Mas por que eu, Dona Amélia? Clara chorava, as mãos cobrindo a boca. Porque quando eu tive sede, você me deu água. Quando eu tive frio, você me trouxe rabanada. E quando meus filhos planejavam me jogar no lixo, você me deu uma espada para lutar. A casa não é pagamento, Clara. É justiça. Eu prefiro que o IP amarelo floresça para você e sua família do que seja derrubado por uma construtora para virar dinheiro de jogo e viagem para o Roberto e a Beatriz. Aceite. Por favor, aceite. Ou eles vencem. Clara aceitou, soluçando, segurando minhas mãos deformadas. Nos dias seguintes, o quarto do asilo virou um quartel-general silencioso. O tabelião veio. A escritura foi lida em voz alta.
Assinei meu nome com a firmeza de quem assina uma sentença. Amélia da Silva. Cada letra era um grito de liberdade, mas faltava o golpe final. Eu precisava que eles confessassem. Precisava que a máscara caísse não só para mim, mas para a lei. Clara comprou um pequeno gravador digital, desses de jornalista. Costuramos ele dentro do bolso do meu hobby de seda, com o microfone apontando para fora, camuflado pelo bordado de uma flor. Eu estava pronta. A ansiedade me dava um frio na barriga que eu não sentia desde o dia do meu casamento. Mas agora, a noiva era uma guerreira de cabelos brancos, e o altar era o tribunal da minha própria consciência. Eu me olhava no espelho e não via mais a vítima. Via a matriarca. Eles marcaram de vir na sexta-feira. Disseram que traziam boas notícias e papéis para eu assinar. Seria a tal procuração final, baseada na interdição que eles achavam que já tinham garantido. Eu pedi para a Clara me arrumar. Nada de camisola de doente. Pedi meu conjunto de linho bege. Pedi meu colar de pérolas falsas, mas que pareciam verdadeiras. Pintei os lábios. Penteei o cabelo num coque impecável. Sentei na minha cadeira de rodas, mas com a coluna ereta. Coloquei as mãos sobre o colo, sentindo o pequeno volume do gravador no bolso. Respirei fundo. O cheiro de desinfetante do corredor parecia ter mudado. Agora tinha cheiro de tempestade chegando. Eu sabia que aquilo destruiria minha família para sempre. Sabia que depois daquele dia eu seria órfã de filhos. Mas a verdade é que eu já era órfã há muito tempo. Eu só me recusava a assinar o atestado de óbito da nossa relação. Hoje eu assinaria. O barulho dos passos deles no corredor chegou. O salto alto da Beatriz, as botas pesadas do Roberto. Risadas. Tá gravando? Sussurrei para mim mesma, apertando o botãozinho escondido no tecido. A luzinha vermelha piscou escondida. Sim, respondi para o silêncio. A porta se abriu. O show ia começar. Eles entraram como se fossem donos do lugar. Roberto trazia uma pasta de couro preta e uma garrafa de espumante barato. Beatriz segurava uma caixa de bombons, daqueles que a gente compra em posto de gasolina. Mãe, olha como a senhora está chique hoje! Beatriz exclamou, com aquele tom de voz agudo que se usa com bebês e cachorros. Parece que sabia que hoje é dia de festa. Eu sorri, um sorriso lento, calculado. Festa? É aniversário de alguém? Perguntei, mantendo a personagem pela última vez. É aniversário da nossa liberdade, Dona Amélia. Roberto riu, colocando a pasta na mesa de cabeceira. Ele já se sentia tão vitorioso que nem filtrava mais as palavras. Conseguimos resolver aquela papelada chata. O juiz já autorizou a gente a cuidar de tudo para uma senhora. Acabou a burocracia. Ah, que bom, meu filho. Então vocês vão reformar a casa agora? Beatriz trocou um olhar de impaciência com Roberto. Claro, mãe. Vamos reformar tudo. Mas primeiro, a senhora precisa assinar isso aqui. É só para autorizar a gente a mexer na conta do banco para pagar os pedreiros. Roberto abriu a pasta e tirou um documento. Meus olhos, treinados por anos de costura minuciosa, correram pelas letras miúdas. Não era autorização para a reforma. Era uma procuração de plenos poderes, transferindo a administração de todos os meus bens, inclusive a venda de imóveis, baseada no laudo de incapacidade civil absoluta. Aqui, mãe, a caneta. Roberto empurrou o papel na minha frente. Assina aqui onde está o X. Eu peguei a caneta, senti o peso dela. Olhei para o papel, depois olhei para eles. E depois que eu assinar? Perguntei, com a voz subitamente firme, sem o tremor de antes. Quando eu volto para casa? Logo, logo, disse Beatriz, já abrindo o espumante. Assim que a obra acabar. Mentira. A palavra saiu da minha boca como um tiro de canhão. O ploque da rolha do espumante estourando coincidiu com o silêncio absoluto que se instalou no quarto. Roberto parou com a taça na mão. Beatriz congelou. O que a senhora disse? Roberto perguntou, o sorriso murchando. Eu disse que é mentira. Vocês não vão reformar nada. A construtora ofereceu R$ 850 mil.
e vocês pretendem me mandar para um asilo público em Franco da Rocha na semana que vem. A cor sumiu do rosto da Beatriz. Roberto ficou vermelho, uma veia saltando na testa. Quem te falou isso? Você andou ouvindo conversa atrás da porta, sua velha. Ele começou a gritar, avançando um passo. Cuidado com o tom, Roberto. Eu disse, e dessa vez, levantei da cadeira de rodas. Sim, eu levantei. Me apoiei nos braços da cadeira e fiquei de pé. Minhas pernas tremiam, mas minha alma era de aço. A fisioterapia funcionou muito bem, obrigada. Eu finjo que não ando para ver até onde a podridão de vocês chegava. Mãe, a senhora está confusa. Beatriz tentou, gaguejando. Não me chame de mãe. Mãe é quem cria, quem ama. Vocês são parasitas. Enfiei a mão no bolso do Rob e tirei o gravador. Coloquei em cima da mesa. Está tudo aqui. O plano de Franco da Rocha. A fraude com o psiquiatra. A intenção de desviar o dinheiro. Roberto olhou para o gravador com ódio. Ele fez menção de pegá-lo, mas a porta do quarto se abriu. O Dr. Mendes entrou, seguido por 2 policiais militares e pela Clara. Eu sugiro que o senhor não toque nisso, disse o Dr. Mendes com sua voz grave. Isso é prova material num processo de tentativa de estelionato e violência patrimonial contra idoso. Roberto recuou, as mãos levantadas. Beatriz começou a chorar, um choro feio, desesperado. O que é isso? A senhora chamou a polícia para os seus filhos? Ela gritou. Eu chamei a polícia para 2 criminosos que invadiram meu quarto. Respondi, sentando novamente porque as pernas doíam. Dr. Mendes, mostre a eles. O advogado abriu sua própria pasta e tirou uma certidão de ônus reais atualizada. O imóvel situado à Rua das Flores, 120, não pertence mais à senhora Amélia da Silva na totalidade. A nua propriedade foi doada, através de escritura pública lavrada ontem, para a senhora Clara Medeiros. Dona Amélia mantém o usufruto vitalício, ou seja, ela manda na casa até o dia que morrer. Vocês não têm o que vender. Para ela? Beatriz apontou para Clara, gritando histérica. Para a empregada? Você deu nossa herança para a enfermeira? Você ficou louca de vez. Vamos anular isso. Vamos alegar insanidade. Doutor. Mendes sorriu e tirou outro papel. Laudo pericial de sanidade mental, emitido pelo Dr. Siqueira, perito judicial, datado de 3 dias atrás. Atesta capacidade cognitiva plena e temos o vídeo da avaliação. Qualquer juiz que ouvir a gravação de vocês, planejando jogar a mãe num depósito enquanto vendem a casa, vai rir da tentativa de vocês de anular essa doação. Roberto caiu sentado na cama do vizinho, derrotado. Ele sabia. Ele conhecia a lei o suficiente para saber que o jogo tinha acabado. O poder oculto não era só a casa, era a minha inteligência que eles subestimaram. Saiam daqui, eu disse baixo. Mãe, por favor, a gente estava desesperado. As dívidas. Roberto tentou choramingando, voltando a ser o menino mimado que quebrava brinquedos e pedia desculpa. Saiam. Daqui. Agora. Minha voz não admitia réplica. E não voltem. Se voltarem, o Dr. Mendes entrega a gravação para o Ministério Público e vocês saem daqui algemados por maus tratos e tentativa de fraude. Agradeçam por eu ainda ter um resto de piedade e não mandar prender vocês hoje. Os policiais fizeram um gesto indicando a saída. Eles saíram, sem olhar para trás, sem o espumante, sem a dignidade. Quando a porta fechou, o silêncio voltou. Mas não era o silêncio pesado da solidão. Era o silêncio da paz. Olhei para a Clara. Ela chorava copiosamente no canto. Acabou, minha filha, eu disse, estendendo a mão para ela. Agora me leve para casa. A minha casa. A nossa casa. O desfecho não foi um conto de fadas instantâneo. Houve burocracia, houve fofoca na família, houve tentativas de contato dos meus filhos quando o dinheiro acabou de vez. Eu nunca atendi. Clara e o marido se mudaram para a casa do IP amarelo. Eles reformaram o quarto do térreo para mim. Hoje eu acordo e vejo meu jardim.
Ouço os filhos da Clara correndo pela casa, me chamando de vó Amélia. Não é o sangue que faz a avó, é o amor. Meus filhos biológicos, soube que Roberto perdeu o apartamento dele por dívidas. Beatriz se divorciou. Eles colheram o que plantaram. Eu não desejo o mal deles, apenas desejo que fiquem longe. Eu recuperei minha dignidade. Recuperei meu café coado na hora. E descobri que a justiça, quando feita pelas próprias mãos, tem um gosto muito mais doce que qualquer vingança. Eu não dei minha casa para a enfermeira. Eu dei minha casa para a única filha que a vida escolheu para mim. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Se essa história te emocionou, se você sentiu raiva, tristeza ou até satisfação ao ver a justiça sendo feita, deixe seu like neste vídeo. Isso me ajuda a saber que essas histórias importam e ajuda outras pessoas a encontrarem esses relatos também. Inscreva-se no canal se você quer ouvir mais histórias como essa e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim você recebe notificação sempre que eu postar uma nova história. Compartilhe esse vídeo. Comente aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Teria coragem de deserdar os filhos e doar tudo para quem cuidou de você? Eu leio todos os comentários. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês.